Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 6 de março de 2024, uma quarta-feira, são 19 horas e 32 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo esse nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Boa noite, Celso, bem-vindo. Bem-vindo, Celso. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Celso. Nós estamos estudando do referido livro, o livro 3º, no seu capítulo 10º, Lei de Liberdade. O subtítulo é o de número 8, Resumo Teórico do Móvel das Ações Humanas. A questão é de número 872. Para quem vai acompanhar com o livro aberto, abram na questão 872. Muito bem. Kardec diz o seguinte, faz o seguinte resumo teórico. A questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim. Eu peço que vocês fechem o microfone, viu? Alexandre, feche o seu microfone, por favor. Se houver necessidade aí, dá uma erguida de mão ou qualquer coisa e a gente dá a oportunidade. A questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim. O homem não é fatalmente conduzido ao mal. Não é. Não existe isso. Né? Não existe destino para que o homem, ou qualquer outra situação que defina que o homem seja fatalmente conduzido para o mal. Nunca é assim. Os atos que pratica não estavam escritos. Os crimes que comete não são o resultado de um decreto do destino. Ele pode, como prova e expiação, escolher uma existência em que se sentirá arrastado para o crime, como prova e expiação. Né? Há essa possibilidade, o espírito escolhe aquilo que vai vivenciar aqui na Terra, todas as situações, todas, indistintamente. Doença, problemas, casamento, discórdias, concórdias, amizades e tudo aquilo que ele vai vivenciar. Tudo isso são experiências. Aliás, o propósito da vida é isso. É essa, né? Que nós vivenciemos as experiências, consigamos extrair delas o conhecimento necessário, acumulemos esse conhecimento e progridamos espiritualmente. Esse é o grande propósito da vida. Por isso que a gente pode afirmar sempre que não há erro. O erro não existe. O erro é uma coisa que nós, esse nome nós que demos para as coisas, ele não existe. Por pior que seja a situação, por pior que seja o móvel, aquilo que leva o homem a cometer aquilo, não existe erro. Tudo é experiência. Né? No nosso mundo, cabe determinadas situações que são esdrúxulas, mas cabe, porque é um mundo de expiação e provas. Né? Nós temos que entender isso. Kardec diz assim, num determinado momento desse estudo, os espíritos, né, dizem o seguinte, que basta ver o tipo de homem que encarna, o tipo de espírito que encarna aqui na Terra, para nós sabermos o tipo de espírito que está em estado de erraticidade e que povoa a Terra também. Basta isso, para nós entendermos por que o nosso mundo, por que o planeta Terra é como é. O planeta Terra é como é exatamente pela qualidade moral dos espíritos que habitam. Por isso que determinadas circunstâncias, determinados problemas são perfeitamente cabíveis. Não é? Até que um dia nós, a população da Terra, os espíritos aqui encarnados e desencarnados, decidamos que será diferente por aquilo que ensina Jesus. Não é? Amai os vossos inimigos. O pessoal entendeu um pouquinho diferente, colocou 2 S's aí no amai, ficou amassai, né? E as pessoas agem da maneira que agem por conta disso, né? Amai os vossos inimigos dentro da igreja. Fora da igreja, o sujeito passa com o carro por cima do próximo, etc. Então, são situações, são circunstâncias cabíveis, lamentavelmente, a gente não fala isso com alegria, mas cabíveis no nosso mundo. Por isso que os espíritos ensinam que toda a ação do homem é fruto das suas próprias decisões. Ele decide aquilo que ele vai fazer. A gente poderia perguntar, e por que Deus permite? Porque ele decidiu, o livre-arbítrio é uma lei.
E é uma lei que ninguém interfere sobre ela, ninguém. Nem Deus, nem Jesus, nem o nosso Espírito guia, nem os bons espíritos, ninguém. Porque cabe a nós alterar a conduta, mudar as nossas ações. Isso vai nos levar mais rapidamente a uma situação de felicidade, não é? Uma situação que nos permita viver, por exemplo, num mundo melhor. Enquanto nós agirmos da maneira que nós estamos agindo, nós vamos merecer ficar aqui na Terra mesmo e arcar com o ônus de viver num planeta de expiação e provas. Ele pode, como prova e expiação, escolher uma existência que se sentirá arrastado para o crime, seja pelo meio em que estiver situado, seja pelas circunstâncias supervenientes, que estão acima da sua própria vontade, da sua própria decisão. As circunstâncias o envolvem de tal forma que vai além da sua própria maneira de ver e de fazer as coisas, né? Mas será sempre livre de agir como quiser. Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito, com a escolha da existência das provas, e no estado corpóreo, com a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que voluntariamente estamos submetidos. Por isso que a gente percebe que é muito comum aqui na Terra, a pessoa num determinado momento da sua vida, lá pelos 60, 70 anos, diz assim, se eu soubesse, eu não teria feito muita coisa que eu fiz, não teria tomado esta ou aquela decisão, não teria agido desta ou daquela forma, né? Exatamente por essa razão, porque decidiu por si ter feito desta ou daquela forma e se arrependeu, né? Este é o propósito da vida, experiência, né? Calcar na alma do homem de tal forma que ele não esqueça. Cabe à educação combater as más tendências, e ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Olha que interessante, olha o que indica Kardec aqui. Kardec já tinha escrito uma obra para a educação francesa antes, quando jovem, muito antes de começar a codificar a doutrina espírita, muito antes, exatamente a respeito desse assunto, né, da moral na educação. É muito importante a natureza moral dessa educação. É fundamental. Quando se refere à educação aqui, o senhor quer dizer pai e mãe, né? Sim, a educação acontece em casa, né? Mas ela pode... pai e mãe. Sim, ela poderia ser estendida para a escola, se nós quiséssemos, né, Dani? Não, sim, mas é que eu entendo, eu sei. É que quando a gente fala assim, a educação integral, eu já vou entender para a escola. Só que aqui, quando o senhor está lendo, né, combater as más tendências e vivenciando hoje, trabalhando na educação, eu vejo nesse momento, o primeiro momento da educação, família, pai e mãe. Sem dúvida, sem dúvida. Infelizmente, hoje... Sem dúvida. Está difícil. Sem dúvida. Esse é o grande problema. Poucos são os pais que levam isso muito em consideração. Lamentavelmente, nós estamos vivendo um momento realmente de transição no nosso planeta mesmo, de mudança radical mesmo, né? Ou acertamos ou destruímos. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e a desídia pela higiene. Né? Esse é o ponto. É prioritário para todos nós, e vai chegar o momento que o homem vai se dar conta disso. Aliás, já se dá conta, né? É que interfere muito a política, os interesses materiais, os interesses financeiros, etc., na condução, na conduta do homem, não é? Tanto que, por exemplo, traficante de droga não permite que seu filho use, né? Olha que como são as coisas, né? Mas vai chegar um momento na vida de todos nós, independentemente daquilo que a pessoa acredite ou não, da forma de se conduzir pela vida, vai chegar um momento que nós vamos exigir de todos nós essa forma de conduta, porque o homem vai perceber que ele está agindo de maneira inadequada. Ele não vai conseguir resolver os problemas da humanidade se ele não fizer isso. Não é? Enquanto a tendência for cuidar apenas dos seus interesses, tão e unicamente dos próprios interesses,
a vida vai continuar exigindo do homem muito trabalho, muita lágrima, muita dor, muito sofrimento e etc. O espírito desligado da matéria, no estado errante, ou seja, de liberdade, sem corpo físico, faz a escolha de suas futuras existências corpóreas, segundo o grau de perfeição que tenha atingido. É nisso, como já dissemos, que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Essa liberdade é anulada pela encarnação. Quando ele fala que essa liberdade é anulada pela encarnação, ele está dizendo o seguinte: escolheu, encarnou, fim de conversa. Não é. Escolheu Desculpa. Perdão, eu esqueci de ler isso. Mas existe o seguinte, eu queria dizer o seguinte, que a partir do momento que nós encarnamos, o que está escolhido já está escolhido, não tem como voltar para trás, vai ter que vivenciar aquilo. Né? Por mais que o espírito refugue a sua encarnação, por mais que ele não aceite a maneira pela qual ele está vivendo, não tem como recuar. Né? Então não tem como, vamos dizer assim, não aceitar a encarnação. Ou ele aceita, porque ele já está encarnado. Mas o livre-arbítrio é sempre presente para o nosso espírito. Se ele cede à influência da matéria, é então que sucumbe nas provas por ele mesmo escolhida. Influência da matéria. Aqui que está, nós devíamos assinalar isso aqui, porque realmente esse é o grande problema. O Luciano Saggiolo entrou conosco pelo Instagram, já assinei para ele. Bem-vindo, viu, Luciano? Prazer tê-lo conosco. Aqui que está o grande problema, influência da matéria. Né? Os antigos diziam assim, o espírito é forte, mas o corpo é fraco. Né? E reside por aí uma grande verdade, reside nesta afirmação uma grande verdade. Realmente o corpo é fraco mesmo, e às vezes grandes espíritos de conhecimento, de uma certa estatura moral, cedem a essa influência e se deixam levar por ela. Né? É então que sucumbe nas provas por ele mesmo escolhida, se ele ceder, e é para ajudar a superá-las que pode invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. De que forma? Através da vigilância da maneira de pensar. Qual é a melhor vigilância que nós podemos fazer? A prece, não é? Elevar sempre o nosso pensamento, estar sempre ligado com os bons espíritos, através do bom pensamento. Sem o livre-arbítrio, o homem não tem culpa do mal, nem mérito no bem. É isso. E isso é de tal modo reconhecido que no mundo se proporciona sempre a censura ou o elogio à intenção. O que quer dizer a vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. Então, o mundo ele faculta isso mesmo, né? Ele elogia sempre a intenção de nós em todas as circunstâncias. Né? E os Espíritos nos ensinam que Deus sempre julga pela intenção. Não é pelo motivo em si ou pela ação em si, mas pela intenção que nós tivemos de fazer esta ou aquela ação. O homem não poderia, portanto, procurar desculpas no seu organismo para as suas faltas, sem com isso abdicar da razão e da própria condição humana para se assemelhar aos animais. Se assim é para o mal, assim mesmo deveria ser para o bem. Mas, quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado em consignar o mérito a seu favor e não trata de o atribuir aos seus órgãos, o que prova que instintivamente ele não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio da sua espécie, a liberdade de pensar. Somos os únicos, não é? Animais, pelo corpo nós somos animais, nós pertencemos ao gênero animal, que temos a capacidade de pensar. Por isso nós podemos decidir. Por isso nós temos o livre-arbítrio. Não é? O animal não tem esta capacidade. Por isso que o animal não passa pelas provas nem pelas expiações.
não é? O animal não tem expiação e não tem prova, ele não marca na existência dele nenhum mérito e nenhum demérito, ele vai continuar sendo um animal até quando aprover a Deus e as suas leis. É verdade que ele vai chegar um momento em que ele vai se modificar o seu estado. Livro, Revista Espírita de 1858, quando ele trata do assunto Júpiter, ele vai ensinar que os animais em Júpiter, por exemplo, têm linguagem, se comunicam com o homem através de uma linguagem e fazem os serviços mais rústicos, vamos dizer assim, daquele planeta. Os homens habitam, as suas casas estão no ar, não está na terra como as nossas. Os animais é que moram na terra e fazem os trabalhos mais rudes, mais rústicos. Olha a diferença do animal de lá com o animal daqui. Completamente diferente, né? Então vai chegar um momento em que o animal vai atingir a fase hominal, mas até lá não se sabe nem onde, nem como, nem qual o processo, né? Isto acontece, o momento que isto acontece, isto vai acontecer. Mas até lá, o único aqui no nosso planeta que tem a faculdade e a liberdade de pensar somos nós, os homens. E quando eu falo homem, eu falo de humanidade, né? Desculpem as mulheres presentes aí, porque hoje em dia você precisa tomar muito cuidado com isso, né? Você fala homem, xenofobia, sei lá, que tem um monte de fobia hoje em dia, né? Pois não. Tá fechado seu microfone, Alexandre. Você vai ser taxado de alguma coisa daqui um pouco. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável dos acontecimentos da vida. Prévia e irrevogável, quer dizer, se o sujeito decidiu, é isso que eu quis dizer aquela hora, está decidido, velho. Né? Como diz o italiano, buonanotte. Você vai ter que segurar a onda, né? Você vai ter que aceitar e tentar fazer do seu limão uma limonada, né? O que acontece com todos nós, né? Do castelo ao casebre, acontece com todo mundo. Qualquer que seja a sua importância. Se assim fosse, o homem seria uma máquina destituída de vontade. Para que lhe serviria a inteligência se ele fosse invariavelmente dominado em todos os seus atos pelo poder do destino? Que respondam aqueles que contradizem a afirmação dos espíritos superiores de que nós temos livre-arbítrio. Aliás, a igreja é pródiga nisso, né? A igreja, sobretudo a igreja católica, eles não aceitam o livre-arbítrio. Eles falam que o homem tem destino sim, e nós estamos fatalmente condenados a determinadas situações, independentemente daquilo que nós desejamos. E não é verdade, né? Nós podemos modificar, aliás, todos modificamos. Quem garante que nós não fomos os grandes inimigos do Espiritismo em outras encarnações? Né? E agora estamos aí estudando e falando a favor dele e tentando compreendê-lo. Né? Com absoluta certeza, né? Não existe nada de erro nisso também. Né? Tá tudo certo. A gente tem que aprender. E tem que aprender muitas vezes da pior maneira. Né? Semelhante doutrina, se verdadeira, representaria a destruição de toda a humanidade, de toda a liberdade para o homem, nem mal, nem crime, nem virtude. Deus, soberanamente justo, não poderia castigar as suas criaturas por faltas que não dependiam delas, nem recompensá-las por virtudes de que não teriam mérito. Semelhante lei seria ainda a negação da lei do progresso, porque o homem que tudo esperasse da sorte, nada tentaria fazer para melhorar a sua posição, desde que não poderia torná-la melhor nem pior. A fatalidade não é, entretanto, uma palavra vã. Ela existe no tocante à posição do homem na Terra. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: a partir do momento que nós escolhemos determinada situação, essa é a fatalidade, esse é o nosso destino. É disso que ele está falando. E as funções que nela desempenha, como consequência do gênero de existência que seu espírito escolheu, como prova, expiação ou missão.
Sofre ele de maneira fatal todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes. Mas a isso se reduz a fatalidade. Apenas a isso, apenas ao modo de vida que o espírito escolheu antes de encarnar. A isso se reduz a fatalidade. Porque depende de sua vontade ceder ou não a essas tendências. Os detalhes dos acontecimentos estão na dependência das circunstâncias que ele mesmo provoque com seus atos e sobre os quais pode influir os espíritos através dos pensamentos que lhes sugerem. Como ele tem tendência, ele vai atrair para si, para junto de si, invariavelmente os espíritos com as mesmas tendências. Por isso que sempre se recomenda, os espíritos recomendam que nós tenhamos bons pensamentos, para atrairmos para junto de nós os bons espíritos, não é? E em função das nossas decisões, de frequentarmos este ou aquele ambiente, de agirmos desta ou daquela maneira, assim serão os espíritos que vão estar próximos de nós. Deixa eu ver se tem alguém aqui nas outras plataformas. A Cineide Brito está conosco. Bem-vinda, Cineide. Ela chegou do trabalho agora e nós temos uma imensa alegria de tê-la aqui conosco. A fatalidade está, portanto, nos acontecimentos que se apresentam ao homem como consequência da escolha da existência feita pelo espírito. Mas pode não estar no resultado desses acontecimentos, pois pode depender do homem modificar o curso das coisas pela sua prudência, e jamais se encontra nos atos da vida moral. É na morte que o homem é submetido de uma maneira absoluta. É na morte que o homem é submetido de maneira absoluta à inexorável lei da fatalidade, porque ele não pode fugir ao decreto que fixa o termo da sua existência, nem o gênero de morte que deve interromper o curso. Se as pessoas atentassem para isso, o mundo seria diferente. Não é? Segundo a doutrina comum, o homem tiraria dele mesmo todos os seus instintos. Desculpe, eu li errado. Se a doutrina comum, segundo a doutrina comum, o homem tiraria dele todos os seus instintos e procederiam, seja da sua organização física, pela qual ele seria responsável, seja da sua própria natureza, na qual pode procurar uma escusa para si mesmo, dizendo que não é sua culpa de haver feito assim. A doutrina espírita é evidentemente mais moral. Ela admite para o homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. E, ao lhe dizer que, se pratica o mal, cede a uma sugestão má que lhe vem de fora, deixa-lhe toda a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, coisa evidentemente mais fácil do que se tivesse de lutar contra a sua própria natureza. Assim, segundo a doutrina espírita, não existem arrastamentos irresistíveis. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta que o solicita para o mal, no seu foro íntimo, como o pode fechar à voz material de alguém que lhe fale. Ele o pode, pela sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando, para esse fim, a assistência dos bons espíritos. É isso que Jesus ensina na sublime fórmula da oração dominical, quando nos manda dizer:
abre aspas, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, fecha aspas. Essa teoria da causa excitante dos nossos atos ressalta evidentemente de todos os ensinamentos dados pelos Espíritos. E não somente é sublime de moralidade, mas acrescentaremos que eleva o homem aos seus próprios olhos, mostrando-o capaz de sacudir um jugo obsessor, como é capaz de fechar sua porta aos importunos. Dessa maneira, ele não é mais uma máquina agindo por impulsão estranha à sua vontade, mas um ser de razão que escuta, julga e escolhe livremente entre dois conselhos. Acrescentemos que, malgrado isso, o homem não fica privado de iniciativa, não age menos pelo seu próprio impulso, pois, em definitivo, ele não passa de um espírito encarnado que conserva, sob o invólucro corpóreo, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. As faltas que cometemos têm, portanto, sua origem nas imperfeições de nosso próprio espírito, que ainda não atingiu a superioridade moral a que se destina. Mas nem por isso tem menos livre-arbítrio. A vida corpórea lhe é dada para purgar-se de suas imperfeições através das provas que nele sofre, e são precisamente essas imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões dos outros espíritos imperfeitos, que se aproveitam do fato para fazê-lo sucumbir na luta que empreendeu. Se ele sai vitorioso dessa luta, se eleva. Se fracassa, continua a ser o que o erro, nem pior, nem melhor. Desculpe. Continua a ser o que era, nem pior, nem melhor. É a prova que terá de recomeçar, e para o que ainda poderá demorar muito tempo na condição em que se encontra. Quanto mais ele se depura, mais diminuem as suas fraquezas, e menos acessível se torna aos que lhe solicitam para o mal. Sua força moral cresce na razão de sua elevação, e os maus espíritos se distanciam dele. Todos os espíritos, mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como na Terra é um dos mundos menos adiantados, nela se encontram mais espíritos maus do que bons. Eis porque nela vemos tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para não regressar a este mundo após esta passagem, e para merecermos repousar num mundo melhor, num desses mundos privilegiados, onde o bem reina inteiramente, e onde nos lembraremos de nossa permanência nesse planeta como de um tempo de exílio. Então é isso que nós somos aqui, exilados, né? Exilados pela nossa própria condição de espíritos imperfeitos. Nós terminamos esta parte aqui e vamos passar para o capítulo 11. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida a respeito disso que nós acabamos de estudar? O comentário que eu faço é que Kardec, nesse último parágrafo aí, ele fala que a época já existia tanta, né, e já vivenciava tanta perversidade. E nós estamos falando de 160 anos atrás, quando foi escrito esse livro. Então veja como, por mais que tenhamos de fato evoluído, né, o caminho natural da evolução do mundo, como nós temos a evoluir, né?
porque muitas vezes, via de regra, não é o que parece que nós vemos na sociedade que está em fora. Parece que nós não percebemos a evolução. Né? A evolução existe, claro que existe, em vários campos, principalmente o tecnológico. Né? Mas tem horas que parece que nós não conseguimos perceber, de fato, a evolução do mundo. Parece que o mundo está regredindo, o que não é verdade. Não é verdade. Eu acho que também ele tem que entender que não existe sorte nem azar. Nós escolhemos o que nós vamos passar. Eu acho que esse é o entendimento, né? Exatamente. É preciso considerar o seguinte: nós somos espíritos e somos individualidade. O espírito faz o seu progresso conforme ele pode e sabe. É preciso considerar isso também. A dor é comum a todos nós. Se eu fizer um corte no dedo, eu vou sentir a mesma dor que qualquer um de vocês que faça isso. Qualquer um. Não tem diferença nenhuma. Não é? A dor é semelhante para todos, é igual para todos. Mas a felicidade não. E aí que está o pulo do gato. Não é? O espírito pode ser feliz com muito pouco. Para a maioria é preciso ter muito. E quando eu falo muito, eu falo do ponto de vista material. Para ser feliz, ou para se considerar feliz. Não é? Mas se você for lá no refolho íntimo de cada um, você vai ver que essa felicidade, ela muitas vezes, ou na maioria das vezes, é muito vazia. Ela se lastreia em coisas materiais. Toda vez que o homem lastreia a sua felicidade, atrela a sua felicidade a coisas materiais, ele é infeliz. Então, o pulo do gato está exatamente nisso. Nós aprendermos a ser feliz independentemente da situação material em que nos encontremos. Não é? Eu sempre me lembro daquela questão bíblica de Jó. Não é? Jó era um cara muito rico, está lá na Bíblia. Como diz o italiano, se non è vero è bene trovato, não é? Se não for verdade é bem falado. Né? Diz que Jó era um cara muito rico e tal, e num determinado momento da vida dele ele foi jogado sobre um monturo, sobre um monte de lixo. E desse monte de lixo, olhando para o céu, ele disse: tu me deste, tu me tiraste. Bendito seja a tua vontade, bendito seja o vosso nome. Né? Então, quem de nós, por exemplo, né, eu estou falando de mim mesmo, né, quem de nós, numa situação como essa, além de espernear, chorar e fazer um monte de outras coisas, teria este ímpeto, né, que teve Jó, de olhar para o céu e agradecer pela situação ao invés de se revoltar. Então, aí que está o pulo do gato. O truque da coisa está exatamente nisso. Nós estamos aqui para aprender isso. A inteligência que nós temos, a capacidade de discernimento, nos mostra esse caminho. Não é? Tudo o que existe na vida material é para a evolução do espírito, e não o contrário. As coisas materiais não existem em função da felicidade do espírito, mas a felicidade do espírito em função das coisas materiais. Porque todas elas, como dizem os espíritos, e isto é verdadeiro, elas são passageiras. Nós somos apenas usufrutuários, não temos a posse de nada do que é material. Enquanto o homem não entender isso, enquanto o homem não compreender que ele não é dono de nada que exista nesse mundo, ele não será feliz. Ele sempre atrelará a sua felicidade aos bens materiais, e não o contrário. Porque ele devia fazer exatamente o oposto, exatamente o inverso. Não é? Ele devia ser feliz com o que ele é, não com aquilo que ele tem. Não é? E todos os filósofos, em todas as épocas da humanidade, sempre atrelaram a felicidade a si, a ser, e não a ter. Nós tivemos um cara, um filósofo da época dos primórdios da nossa civilização. Se eu não me engano, o nome dele era Epícoro. Não sei se vocês já leram alguma coisa a respeito dele. Pô, esse cara ele não tinha nada. Ele morava dentro de um barril, uma coisa assim. E na casa dele, ele levava tudo que era gente para dentro da casa dele. Falou: não, eu quero dividir todas as minhas coisas. Eu não tenho nada, a gente não... tudo que eu puder dividir, o cara, sabe, do ponto de vista material, maluco. Pô,
Como é que alguém pode, em sã consciência, fazer um troço desse? Mas se nós raciocinarmos em termos de mundo e daquilo que realmente nós estamos aqui fazendo, você vê que ele estava perfeitamente coberto de razão. Pois não, Celso? Teu microfone está fechado. Só para acrescentar, né, somar ao que o senhor está dizendo, esse filósofo grego, ele realmente ele se desfez de todos os seus bens materiais. Ele morava em um barril, ele usava apenas um pano para tapar a sua genitália. E além do barril e desse pano, ele possuía uma tigela que ele usava para comer e beber água. E tinha também um lampião, uma lanterna, né, que ele usava. E era motivo de muita brincadeira, muita gozação na cidade, que ele andava caminhando pela cidade de dia com aquela lanterna acesa. E aí perguntavam ele o que ele pretendia, né, procurando, o que ele estava procurando com uma lanterna acesa à luz do sol. E ele dizia: procuro um homem honesto. E tem mais um episódio também que referente a esse filósofo. Então ele estava lá recostado no seu barril, tomando um bom banho de sol, e foi visitado por ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre o Grande, o dono do mundo, né? Ele estava naquela região numa determinada época, e como se sabe, Alexandre era um grande estudante de filosofia, tendo sido inclusive discípulo de Aristóteles. Ele sabendo deste filósofo, foi procurá-lo. Chegando lá onde se encontrava o filósofo, recostado no seu barril, ele se apresentou e perguntou ao filósofo o que o filósofo desejava dele, o que ele poderia proporcionar ao filósofo, já que ele, Alexandre, era o dono do mundo. Aí o filósofo olhou para ele e disse assim: afaste-se um pouquinho para a direita, pois você está tapando o sol. É verdade. E o Epicuro, ele é estudado até hoje nas aulas de filosofia, né? Ele tem os 4 princípios, que é a felicidade, que se fala muito, né? Se estuda muito esse princípio dele, a serenidade, a simplicidade e as sensações. É um filósofo muito estudado até hoje. É isso mesmo, quer dizer, filosofia, que é a ciência de nos ensinar a pensar com qualidade, é exatamente isso, né? Nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos atentar, como espíritos precisamos atentar para isso, porque é importante que o homem aprenda a pensar com qualidade, porque em função dos nossos pensamentos é que nós somos mais ou menos felizes, porque atraímos através deles os bons ou os maus espíritos. Muito bem, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui pelas redes sociais, algum comentário. Acho que o Celso está com a mão levantada ali, queria falar. É isso, né, Celso? Tem aqui a abinha aqui está levantada, mas eu não sei se ainda ele quer falar. Se quiser falar, pode falar, Celso, por favor. Não, esqueci da mão levantada, desculpe. Tá legal. Enquanto não dói, aí não dói o braço, não tem como lembrar, né? A Cineide comentou: cada pessoa escolhe a melhor maneira de viver. É isso mesmo, esse é o que presume o nosso livre-arbítrio, né? As nossas escolhas. Em função delas, nós somos mais ou menos felizes. É isso mesmo. Mas vamos lá. Nós vamos começar agora o capítulo de número 11. 11º capítulo desse livro, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Eu acho que o Celso apertou alguma tecla que não deveria lá. O item, o subtítulo de número 1, Justiça e Direito Natural. A questão é de número 873. O sentimento de justiça é natural
ou resulta de ideias adquiridas, pergunta Kardec aos espíritos superiores. Respondem eles: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. E muitas vezes as pessoas de muito saber misturam o seu saber com vaidade, com orgulho, com prepotência, e isto acaba tirando muito da qualidade, da capacidade de julgar com justiça ou de agir com justiça. Questão de número 874. Se a justiça é uma lei natural, pergunta Kardec, como se explica que os homens a entendem de maneiras tão diferentes? Que um considere justo o que a outro parece injusto? Responde os espíritos o seguinte: é que, em geral, se misturam paixões ao julgamento. É o que, mais ou menos, o que eu acabei de comentar, né? O homem tende a julgar conforme os seus interesses, pura e simplesmente, não é? Alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. Um falso ponto de vista que o homem é levado a julgar as coisas exatamente em função das suas paixões, o seu modo de ver a vida, de julgar aquilo que lhe interessa ou que não lhe interessa. Questão 875. Como se pode definir a justiça? Respondem eles: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Olha como nós somos injustos, como a humanidade é injusta, como nós somos mesquinhos, né? É muito comum você ver, por exemplo, pessoas, eu sempre cito isso, porque isso é uma maneira evidente, né, ou um fato evidente que demonstra o quanto uma boa parte das pessoas são indiferentes no que se refere ao respeito ao direito do próximo. É muito comum você ver, por exemplo, que na cidade de Jaú eu vejo isso constantemente. Se quer parar ali no centro da cidade, tem um carrinho do tamanho do fósforo, uma caixa de fósforo, um monte de espaço de dois carros. Né? Ele fica sozinho na vaga, ninguém consegue parar, né? Quando não, por exemplo, você está no estacionamento de um supermercado, como aconteceu hoje, sujeito com o carro dele, sujeito da minha idade, não é novinho não, é gente velha, que já devia ter um pouco mais de bom senso, né? Parando o carro completamente fora da faixa, tomando espaço da vaga do outro, etc. E eu estou citando coisas corriqueiras, né, no nosso dia a dia. É muito comum você ver a falta de respeito ao direito do próximo, seja ele quem for, humilde ou não, ele tem o direito de ser respeitado nos seus direitos, naquilo que ele faz jus, naquilo que ele faz parte, né? E a maioria não respeita isso. A primeira coisa que o cara tem quando ele tem um pouco de poder, você sabe com quem que você está falando? Ele mete a carteirada no sujeito e tenta submeter o outro, independentemente se ele está coberto de razão ou não. Então poucos agem com justiça. Talvez seja necessário pensarmos um pouco mais a esse respeito, né, de nós respeitarmos o direito do nosso próximo. Questão 875. O que determina esses direitos? Resposta: são determinados por duas coisas: a lei humana e a lei natural, a lei de Deus. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Vede se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que os da Idade Média.
Esses direitos superados vos parecem monstruosos. Pareciam justos e naturais naquela época. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça. Só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada, há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Então, uma vez sabendo que Kardec era contra que os espíritas discutissem política dentro do centro espírita, política mesmo, política ali. Eu fui saber por quê, né? Como é que era no tempo dele a questão política. Ele não podia ter outra opinião, né? No tempo dele, o homem era julgado segundo a sua condição social. Se ele fosse de baixa condição social, ele estava condenado automaticamente. Olha o que é a justiça consagrada pelo homem, né? Hoje em dia, pelo menos, 166 anos depois, nós temos um pouco mais de justiça a esse respeito. Nem sempre é levado em consideração, né? Mas há, pelo menos nas leis, né, a possibilidade de todos sermos iguais perante a lei, né? Como diz o gozador, alguns são mais iguais, né? Mas perante a lei todos somos iguais, ou deveríamos ser iguais no seu julgamento, na sua forma de agir, na sua forma de orientar e coordenar as ações da sociedade. No tempo de Kardec era totalmente invertida a coisa, quer dizer, realmente não se podia, não se devia discutir política naquela época, até porque o mundo da França daquela época era dominado ainda por Napoleão, né? E ele era mão de ferro mesmo, ele botava o cara na cabeça e não na forca, ou então lá na guilhotina, né? Questão de número 876. Fora do direito consagrado pela lei, fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? Resposta dos espíritos superiores a Kardec. O Cristo vos disse, abre aspas, querer para os outros o que quereis para vós mesmos, fecha aspas. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados, na incerteza do que deve fazer para o semelhante, em uma dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele. Deus não lhe poderia dar um guia mais seguro que a sua própria consciência. Acrescenta Kardec a seguinte explicação. O critério da verdadeira justiça é, de fato, o de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo, e não de querer para si mesmo o que se deseja para os outros, que não é a mesma coisa. Como não é natural que se queira o próprio mal, se tomarmos o desejo pessoal por norma ou ponto de partida, podemos estar certos de jamais desejar ao próximo senão o bem. Desde todos os tempos e em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo, né? E aí Jesus foi sacrificado, crucificado exatamente por conta desta opinião, desta forma de ver a vida, né? Mexeu no bolso da peãozada e o pessoal colocou ele, vamos matar esse cara logo antes que a gente tome mais prejuízo. O Dirceu Meiado está conosco, boa noite para você também, Dirceu, prazer tê-lo conosco, viu? Está conosco lá pelo Facebook. Questão de número 877. A necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Resposta sim,
A primeira de todas, a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Não é? É pura realidade isso, né? Mas, lamentavelmente, os direitos do próximo não são respeitados. Questão de número 878. Pergunta Kardec, podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que pode fazer para que ele conheça os seus limites? Resposta. Os limites do direito que reconhece para o seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e de maneira recíproca. Quando você tiver dificuldade para reconhecer o direito do próximo, veja aquilo que você tem direito e atribua a ele os mesmos direitos. Pura e simplesmente. Quando o homem viver por isso, dessa forma, não será mais necessário termos leis humanas. A própria lei da consciência será suficiente para regular as nossas ações sociais, o nosso modo de viver, o nosso modo de ver as coisas, o nosso modo de fazer. Vai desaparecer um monte de placa, né? Que estacionamento para deficiente, estacionamento para gestante, estacionamento direito prioritário para pessoas idosas, para gestantes. Não será mais necessário. Para a própria pessoa vendo um mais idoso ou uma gestante, na fila, por favor, passe na frente. Como era antigamente, eu vi tanta gente, no meu tempo de moleque, eu andei muito de ônibus, né? Eu ia do meu bairro, zona norte da capital de São Paulo, para o centro da cidade, tudo girava em torno do centro da cidade, e muita gente levantava do banco e dava lugar para uma senhora, ou um idoso, ou para uma gestante sentar. Era muito comum isso. Coisa que nós não vemos mais, pelo contrário. Ao contrário disso, não é? Cada um quer engolir o outro, de preferência cru, né? Sem sal, né? Que é para verter bastante sangue mesmo, né? Impressionante o quanto a nossa sociedade, a sociedade do Oriente, do Ocidente, está imbecilizada, né? Nós permitimos que a violência invadisse as nossas vidas, as nossas casas, o nosso modo de viver e as nossas ações, lamentavelmente. Questão de número 878. Não, agora é 878A. Pergunta a Kardec aos espíritos superiores. Mas se cada um se atribui a si mesmo os direitos do semelhante, em que se transformará a subordinação aos superiores? Não será isso uma anarquia de todos os poderes? Responde os espíritos o seguinte: os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de limo mais puro que outros, e todos são iguais perante Ele. Esses direitos são eternos. Os estabelecidos pelo homem perecem com as instituições. De resto, cada qual sente bem a sua força ou a sua fraqueza, e saberá ter sempre uma certa deferência para aquele que o merecer, por sua virtude e o seu saber, É importante assinalar isto, para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres e possam merecer essas deferências. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. O que nós ouvimos hoje a respeito da meritocracia, né? No nosso mundo, as pessoas não são elevadas a determinados cargos por meritocracia, mas por interesse. Pura e simplesmente, se ocorresse a meritocracia, ninguém seria autoridade sem merecer. Ninguém estaria em determinados cargos sem merecer, né? Porque teria autoridade moral para assumir determinado cargo.
Né? Se não, vejamos, por exemplo, o nosso STF, uma boa parte daqueles que lá estão nem juízes são. Quer dizer, não tem o legítimo saber, não tem o saber necessário para usar, para exercer um cargo tão importante como aquele. Daí nós vemos tantas injustiças, tantas arbitrariedades, tantos absurdos cometidos por essas pessoas. Questão de número 879, para nós encerrarmos os nossos estudos de hoje. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Resposta dos espíritos: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor do próximo, a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, o Alexandre comentou que 160 anos depois a nossa sociedade é muito parecida com a sociedade de Kardec, né, lá atrás, e nós vemos o quanto, né? Nós vemos o quanto. Quando nós chegarmos a praticar a caridade conforme ele fala aqui, o verdadeiro justo, o justo por excelência, se refere a Jesus, né? Quando é que nós vamos chegar a entender e praticar caridade como praticava Jesus? Um espírito puro, né, que depois de quase 2 milênios vem com autoridade dada por Deus trazer ao homem esta doutrina, né? É a mesma doutrina dele, só que de forma mais ampla e muito mais clara, né? Sem subterfúgios, sem historietas, objetiva, clara. É assim que nós devemos entender, é assim que nós devemos fazer, não é? Sem ambiguidade, não é? Sem duplo sentido. Muito bem, nós vamos marcar aqui o subtítulo de número 2, Direito de Propriedade, Roubo. Questão é de número 880, para o nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira, dia 13 de março. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida ou quiserem acrescentar alguma coisa, por gentileza, podem falar. Celso, pois não. Só para complementar a informação do filósofo do barril, ele chamava-se Diógenes. Eu não entendi o final, por gentileza repita, Celso. O filósofo do barril chamava-se Diógenes. Diógenes, é isso mesmo. É isso mesmo, Diógenes. Eu lembrei agora também, né? Mas é por uma questão de DNA, minha memória é tão horrível. Alexandre, Dani, Érica, nenhum comentário a fazer? Tá tudo bem? Muito bem. O único comentário que eu faria aqui para encerrar me lembra tudo que nós falamos aqui, né, sobre a situação da vida, de como estão as coisas, da aparente pouca evolução em relação a tudo, da relativa semelhança dos dias atuais com 166 anos atrás, aí, quando foi escrito esse livro. Eu me lembrei aquilo que o seu Milton Felipe, eu sempre brinco com isso, mas na verdade não sei se é brincadeira ou se isso é uma coisa séria, viu? Acho que ele teve uma previsão, acho que meio que acertada aí, né? Quando é que nós vamos deixar de ser um mundo de provas e expiações? Quando é que nós vamos passar a ser um mundo de regeneração? Nós estamos em 2024, não é isso? Né? Lá por 15.215, talvez daqui uns 13 mil anos. Ele fala isso mesmo. Ele fala isso mesmo. Talvez passamos a ter aí de regeneração, né? Porque olha, não está fácil o que a gente está vendo aí fora. Nós temos umas eminências. Nós temos umas eminências pardas dentro da doutrina espírita que dizem que daqui mais 30 anos, 40 anos e tal, a gente já é um mundo de regeneração. Tomara que eles estejam certos, porque a previsão, a verdade mesmo realmente está muito, infelizmente, muito longe disso, né? Não é impossível. Eu vou com o seu Milton, hein? Eu vou com o seu Milton. Eu fecho com o relator também, viu?
Eu acho que realmente é mais ou menos por aí mesmo, lamentavelmente, né? Mas é como a gente comentou, viu, Alexandre? O nosso progresso, ele é individual, né? O giro, né? A quantidade de espíritos que deixam o nosso planeta e vão para mundos melhores, e a quantidade de espíritos que saem de mundos primitivos e vêm para o nosso é muito grande. Por isso que a impressão é que o mundo não progride, né? Na realidade é isso, né? Você pega aí pessoas de muito bom coração, já realizou um progresso moral, respeitam realmente seu próximo, têm como princípio de vida a caridade, a praticam sempre que possível e tal. Esses espíritos não vão ficar por aqui, velho. Eles vão se mandar, eles vão para outro lugar. Aliás, é o processo natural, né? Nenhum aluno de boa ou oitava série vai permanecer na oitava série, ele vai progredir para o colegial, e do colegial para a faculdade, etc. É assim, essa é uma maneira muito ruim de se comparar o que acontece no nosso mundo, o progresso espiritual, mas é uma maneira de comparar, né? Então, como há muitos espíritos bons que deixam o nosso planeta, e outros de espíritos primitivos, né, que estão nas primeiras encarnações do nosso planeta, vêm para o nosso planeta, a gente sempre vê, né, o cometimento de absurdos, como nós vemos no nosso planeta. Filhos batendo nos pais, né, marido assassinando esposa, noivo, o cara está noivo, às vezes namorado, assassina a sua namorada e tal, e subjuga, e tal, coisas absurdas, coisas que é coisa primitiva, e é primitiva mesmo. É primitiva mesmo, são espíritos primitivos, né? Um espírito que tem algum progresso moral jamais vai cometer um absurdo como esse. Ele pode ficar bravo, pode ser um cara ruim, exigente, chato, sei lá, obtuso até em determinadas coisas, mas ele não vai cometer absurdos primitivos como esse, né? Então por isso que a ideia que a gente tem é de que o planeta Terra não está progredindo. Ao contrário, nós somos um pontinho, não sei se já viram, né? Tem um novo satélite, um novo telescópio que foi lançado pela NASA, chamado qualquer coisa Webb, acho que é John Webb, alguma coisa assim, que ele está muito à frente daquele Hubble. O Hubble, ele ficava nas imediações da Terra, né? E projetava a sua lente para o universo. Este não, ele está tão distante da Terra que a possibilidade de corrigir algum defeito não existe. Então, quando ele foi lançado, ele tinha que ser lançado e tinha que dar certo na primeira vez, né? Eu vi um filme a esse respeito. Então, o que ele está trazendo de novas informações para o homem, o que ele está trazendo de coisas novas que a gente jamais imaginava a respeito do universo, né? Então, quando ele mostra a Terra ou o próprio Sol em relação às outras os outros planetas, os outros satélites, os outros sóis, a gente não é nada. Nosso planetinha é uma poeirinha, como existe um grão de areia numa praia, nós somos mais ou menos isso, né? Ou até menos que um grão de areia em relação ao universo. Então é isso. A nossa consideração a respeito do poder de Deus, de suas leis, da sua magnanimidade, da sua bondade, da sua justiça, é muito incipiente ainda, está muito aquém da necessidade, né? Nós somos muito aquém de compreender a Deus. Quando os espíritos dizem que o homem entende a Deus como o cachorro entende o homem, eu tomei um tapa na cara, mano. Falei, nossa, rapaz, que coisa, olha o que nós somos. E é isso que os espíritos falam, né? Então eu imagino o homem abanando o rabinho, né, tentando compreender a Deus, né? Mais ou menos isso, né? Por isso que a gente não entende porque o nosso mundo é como é, porque os espíritos agem como agem. Mas graças a essa doutrina, a esta ciência nova, né, a ciência dos espíritos, a gente aí vislumbra alguma possibilidade de entendimento. Mas se não há nada mais a ser comentado, nós vamos encerrar com a nossa prece habitual. Tá bem? O satélite, o telescópio é o James Webb. É Jim? James. Eu lembrei de John porque é o nome mais comum, né? Mas é isso mesmo. É James Webb, é isso mesmo. Muito bem lembrado. Obrigado, Celso. Vamos então levar o nosso pensamento
vamos mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, produzirmos bem, produzirmos o bom, útil, para que possamos ser útil à sociedade em que vivemos. E também, Senhor, dar-nos a força e a coragem necessárias para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.